Bom dia! Vamos falar dessa técnica que eu amo, sou super suspeita para falar do Sleep Talk. Bom dia! Bora falar dessa técnica, né, gente? Muitas indicações para muitos desafios que a gente vive. Bom dia! Um beijo, amiga. Bom dia para você. Quem já ouviu falar, gente, do Sleep Talk? Quem já me acompanhou aqui alguma vez falando do Sleep Talk? Porque eu simplesmente sou apaixonada por essa técnica. Apaixonada. E hoje eu quero oferecer para vocês, já ouviu? Olha só, a gente fazendo um resumão da nossa semana, recapitulando. A gente começou segunda-feira com uma live. O que acontece na infância não fica na infância, né, gente? Foi o dia que foi liberado o vídeo 1 para vocês no e-mail. Na quarta-feira a gente falou sobre você também pode, você também consegue. Uma live também com uma energia super maravilhosa. E hoje eu tô aqui para falar do Sleep Talk para vocês, para a gente fechar a primeira parte da semana. E quem quiser maratonar, né, Marcela Flix nesse final de semana, tá tudo no e-mail de quem cadastrou, todos os vídeos, as lives e muito material que eu prometi para vocês, falando de birra, de choro, de desafio na alimentação, de desobediência, de sexualidade, de telas. Então tem tudo lá no e-mail, podem maratonar nesse final de semana. Hoje a gente vai falar sobre o Sleep Talk, porque é uma técnica que eu acredito muito. Então, mamães de 0 a 14 anos aí, dos filhos, escutem essa técnica, especialmente para aquelas mamães que falam assim: ah, já não tem jeito mais, meu filho já tá mais velho, ah, eu já bati, já xinguei, já fiz tudo de errado. Vem aprender a técnica do Sleep Talk. Essa semana eu contei que eu recebi um depoimento, foram 6 minutos de áudio, mas foi um depoimento que valeu cada segundinho do áudio, do tanto que, assim, foi maravilhoso ter o retorno, né, desse trabalho, ter o retorno em relação ao Sleep Talk, porque realmente é uma técnica poderosa. E, gente, falo com vocês, já deixa salvo segunda-feira, às 20h21, eu vou te mostrar como que a gente vai transformar a nossa maternidade em 24 horas. E eu sei, eu sou mineira, então 24 horas para transformar a nossa maternidade, eu também desconfiaria. E se eu mesma não tivesse presenciado tudo isso, vivido e acompanhassem as mães vivendo todo esse processo, eu também não acreditaria. Então vem comigo segunda-feira às 20h21, o grande encontro, o grande evento que vai transformar a sua maternidade, retomando a alegria de viver depois do nascimento dos filhos, retomando a parceria na relação conjugal, olhando para você mesma como uma mulher potente, poderosa, que pode sim ter uma maternidade mais leve e mais conectada com seus filhos, tá bom? Então bora para a nossa técnica de hoje. Então vamos lá, gente. O Sleep Talk, inclusive, todo esse trabalho faz parte do e-book que quem cadastrou recebe. Esse e-book, gente, eu falo que quando as pessoas me perguntam sobre o terceiro filho, eu falo do e-book. Porque o e-book, a preparação dele, um investimento, né, de tempo,
de atenção, de cuidado, foi quase um investimento de um filho, do tanto que eu preparei ele com muito carinho. Esse e-book chama Curando Sua Criança Interior e dentro dele tem a parte do Sleep Talk, que é uma parte extremamente importante para a gente trabalhar o que a gente vai ver aqui hoje. Então, gente, o que é o Sleep Talk? Se a gente for avaliar, né, a tradução do Sleep Talk, é a conversa durante o sono, a conversa dormindo, né? Então, é uma conversa que a gente tem com os nossos filhos durante o sono. E eu quero oferecer essa técnica para vocês de todo o coração, porque eu realmente acredito no poder do Sleep Talk, especialmente para amparar, para dar colo, para situações traumáticas vividas com os nossos filhos, para aquela situação que eu já fiz algo errado e que eu fiquei com aquele sentimento aqui de arrependimento que não foi legal. Então o Sleep Talk nos ajuda a libertar os nossos filhos de todo o peso, a nos libertar como pais, né, da culpa, do peso, né, das marcas que em algum momento, né, a gente pode ter vivenciado com os nossos filhos. Então, o Sleep Talk é uma técnica de comunicação muito potente entre pais e filhos. Então, gente, o Sleep Talk, quem tem direito de fazer o Sleep Talk nos filhos são pais e mães responsáveis. São pais e mães conscientes, são pais e mães que realmente trabalham uma parentalidade participativa, que acreditam em tudo isso. Então, o Sleep Talk, gente, é uma forma da gente entrar e da gente conversar com a alma dos nossos filhos. Então, é uma técnica muito poderosa e aqui, ó, muito de dentro. Então, conversar com a alma dos nossos filhos não é para qualquer pessoa. Conversar com a alma dos nossos filhos não pode ser de qualquer forma. Para conversar com a alma dos nossos filhos, tem que ser algo muito amparado, tem que ser de pais que realmente olham para toda essa maternidade, essa paternidade e querem sim criar ser humano diferente, criar um ser humano, né, com valores sólidos. Então, essa é uma técnica que nós temos como objetivo libertar as crianças de todo o peso, de atender às nossas necessidades, de atender às nossas expectativas e dar uma oportunidade para que os nossos filhos possam brilhar na essência, para que os nossos filhos realmente sejam libertados para fazer aquilo que eles realmente vieram fazer, na essência, no interno deles. E por que é uma técnica entre pais e filhos? Por que o Sleep Talk é uma técnica de comunicação entre pais e filhos? Porque, gente, existe um processo aqui, que é um processo de simbiose. Nós estamos conectados aos nossos filhos. Os nossos filhos estão conectados a gente. Eu falo que é um fio invisível aqui, ó, que chama amor, que é o fio de conexão entre a gente e os nossos filhos. E geralmente essa fusão emocional, ela se dá da gestação até a adolescência. Por que todo o trabalho que eu faço, né, eu trago esse marco, né, da gestação até a adolescência? Porque é um marco que eu acredito que ainda dá tempo da gente fazer muita coisa. Marcela, eu já xinguei, eu já bati, eu já gritei, eu já fiz muita coisa errada. Ainda dá tempo. Eu falo que ainda dá tempo para o amor, ainda dá tempo para conectar com seus filhos. Essa é uma frase minha do e-book. Ainda há tempo de curar nossas feridas emocionais, ainda há tempo de vivermos o presente de forma leve e consciente. Ainda há tempo para o amor. Então, a técnica é entre pais e filhos porque essa simbiose, essa fusão emocional existe aqui entre pais e filhos. É uma conexão que a partir de aproximadamente 13, 14 anos, gente, essa conexão ela vai perdendo força, tá? E a gente começa a fazer esse movimento aqui, mais um movimento lá na adolescência, semelhante ao movimento de 2 anos dos nossos filhos, que é o movimento de diferenciação.
né? Então, a partir dos 14 anos, o adolescente ele já vai querer ter outras referências, ele sai dessas referências parentais, né, em que a mãe e o pai são referências muito importantes, e começa a ter outras identificações com a turma de amigos, né, com o seu grupo social. Então, ali por volta dos 13, 14 anos, acontece esse processo de diferenciação. Então, até essa fase, o Sleep Talk, tudo que eu falo, todo o meu trabalho é muito importante para a gente conseguir avanços, para a gente conseguir mudanças, né, no comportamento dos nossos filhos e na nossa relação. Então, gente, o Sleep Talk, se eu fosse conceituar o Sleep Talk, eu diria que o Sleep Talk é uma técnica de diálogo, é uma técnica de comunicação estabelecida entre pais e filhos, que pode ser feita da gestação à adolescência. Ah, Marcela, mas meu filho de 20 anos... Gente, como mãe, sabe o que eu falo? Eu tentaria, mesmo quando o adolescente tem algum transtorno, sim, tá? Porque nós vamos falar aqui... nós não estamos conversando, gente, com o adolescente com transtorno, com o adolescente, né, com o desafio. Nós estamos conversando com a alma dos nossos filhos. O Sleep Talk traz o aprofundamento desculpa, gente. O Sleep Talk traz o aprofundamento de tocar aqui, ó, na essência, na alma. A essência não tem idade. A essência dos nossos filhos não tem transtorno. A essência dos nossos filhos não tem comportamento desafiador. A essência é o começo de tudo. É quando a criança tá ali, ó. Tá ali na pureza, tá ali na autenticidade, tá ali na espontaneidade, tá ali aquele pontinho de luz que veio do céu pra gente. O livro do propósito que eu já li, que foi um dos livros que eu indiquei, né, esse ano, eu fiz um post com indicação de 10 livros para pais durante esse ano, e um dos livros é o propósito. Lá no livro do propósito fala isso, onde a gente estava antes da gente realmente ser esse pontinho de luz, né, na barriga da nossa mãe. Onde estava essa cadeira que eu tô sentada antes de ser produzida? Então, gente, não significa que aquilo que a gente não vê não exista, né? Existem questões que estão aqui, ó, num outro nível, que o nosso olhar tridimensional não consegue absorver, que a gente ainda não consegue captar. Mas eu acredito sim que as minhas filhas já estavam preparadas em algum lugar para mim. Acredito verdadeiramente nisso. E quando eu me abri para o processo, quando eu disse sim, não só conscientemente, mesmo as mães que dizem não, eu não preparei, eu não planejei, não foi desejado, inconscientemente elas disseram sim, porque só vem pra gente se a gente aceita. Então eu acredito que as minhas filhas já estavam preparadas para mim. O lugar que eu costumo chamar é de céu, mas que cada um com a sua crença chame, né, do lugar que você quiser. Chame, né, de como vocês quiserem, e eu acredito que elas já estavam preparadas. Então, no Sleep Talk a gente conversa com esse pontinho de luz. A gente conversa com a alma. A gente não conversa com o nosso filho. Que tá muito desafiador, Marcelo, com o nosso filho. E eu acredito nisso também, né? A médica Ana Paula Cury fala sobre isso. Fala que não somos nós que escolhemos os nossos filhos, né? A Ana Paula Cury, ela tem um trabalho muito bonito. Ela fala que os filhos nos escolhem e que vem pra gente através do amor. Então eu acredito e eu agradeço as minhas filhas por me escolherem, né? E agradeço diariamente, agradeço em pensamento, e agradeço verbalmente, e agradeço nos nossos momentos. Então é importante que a gente entenda que muito disso aqui que a gente vive é o que a gente consegue captar, mas tem muito mais coisa além disso. Então é importante que o Sleep Talk, como eu falei, seja realizado somente por pais responsáveis, que exercem essa parentalidade participativa, porque só os pais têm direito de acessar a alma dos filhos. Então, gente, para que serve o Sleep Talk? Marcela, em que situação eu utilizo o Sleep Talk? O Sleep Talk, gente, ele é utilizado, se eu fosse resumir em uma frase, para superar
situações difíceis, traumáticas, desafiadoras vividas com seu filho, com muita sobrecarga emocional, né? Aquelas situações em que emocionalmente nós ficamos muito impactados, muito atingidos, para auxiliar na reprogramação de crenças, principalmente, gente, se as crianças já passaram dessa primeira infância, até os 7 anos, que é o que eu falei com vocês lá, né? Na primeira live, na live 1 de segunda-feira, o que acontece na infância não fica na infância. Essa live é muito importante para a gente entender a formação de crenças dos nossos filhos. Então, se os nossos filhos já absorveram crenças de desamor, de falta de capacidade, de falta de merecimento, de desvalor, o Sleep Talk é uma forma muito potente da gente reprogramar essas crenças, de desmistificar estigmas, rótulos. Sabe quando a gente fala com os nossos filhos e que eles acabam acreditando? E eu falo, gente, é terrível quando os nossos filhos acreditam nas coisas que a gente fala, especialmente quando a gente fala que menino birrento, que menino medroso, que menino difícil, não faz nada direito, né? Será que algum dia você aprende? E eu falo que assim, é devastador quando a criança acredita nisso que a gente fala com eles. Então, para a gente poder desmistificar esses rótulos, para orientar em relação a alguma situação importante que a criança vai viver, né, aliviar a criança diante de algum comportamento angustiante, diante de algum comportamento ansioso. Então o Sleep Talk tem todas essas indicações. Então vamos lá, eu vou colocar aqui na ordem para vocês algumas indicações específicas que o Sleep Talk ele pode ser utilizado. Então, se você já vivenciou desde a gravidez ou, né, até o momento presente, algum evento significativo, pode, tá? Eu vou falar inclusive desse desfraude aqui, de utilizar o Sleep Talk. Algum evento significativo que a criança tenha vivenciado durante o processo gestacional, então às vezes de expectativas da mãe que foram frustradas, de uma gestação não desejada, de uma gestação com muitos impactos emocionais, de uma gestação, né, com muitas feridas, de uma gestação sem apoio. Então a gente utiliza o Sleep Talk. A gente utiliza o Sleep Talk especialmente, gente, para nascimento de filho que foi traumático. Essa mãe, inclusive, que me deu o depoimento do Sleep Talk, ela deu o depoimento do Sleep Talk no desfraude que ela fez com o filho, mas já é uma mãe que eu acompanho há mais tempo, que inclusive está no curso da maternidade presente. O nascimento do filho dela foi um nascimento antecipado, foi um nascimento prematuro, em que ele precisou ser entubado, em que ele precisou ficar no CTI. Então foi um nascimento com muitas questões. E hoje é uma criança muito saudável. E um dia ela me perguntou isso, ela falou assim: Marcela, você acha que eu preciso fazer Sleep Talk com o Gabriel porque e ela vai dar um depoimento hoje, viu, gente? Eu vou colocar no feed um depoimento dela sobre o Sleep Talk no desfraude do Gabriel. Você acha que eu deveria fazer o Sleep Talk com o Gabriel por causa do nascimento dele? Eu falei sim, sim, sim. Sabe por quê? Olha qual que é a crença dele, gente, do mundo. Olha só, ele chegou no mundo com dificuldade. Então, se a gente não liberta a criança disso, ela já absorve uma crença ali que tudo na vida é difícil, que tudo precisa lutar para viver, lutar para sobrevivência, lutar para conseguir se manter saudável. Então, desfaz essa crença, né? Que por algum momento ele pode ter absorvido de uma forma inconsciente e que lá na frente isso pode ser um fator, né? Nas relações, né? Nas dificuldades que ele tiver na vida. Então, sim, se você teve alguma vivência significativa durante a gestação que você precisa ressignificar, utilize o Sleep Talk. Se você teve uma gravidez indesejada com muitos conflitos, utilize o Sleep Talk. Se você teve frustração em relação ao nascimento do seu filho, em relação à expectativa tanto do parto quanto do puerpério, do pós-nascimento, utilize o Sleep Talk. Desmame, né? Desafios na amamentação, desafios no desmame, depressão pós-parto, dificuldade de estabelecimento mãe-bebê. Algumas mulheres me falam assim: Marcela, parece que é só comigo, porque todas as mães colocam que quando viram um filho que
né, o negócio foi totalmente diferente, aquele amor avassalador surgiu. E eu falo, não, gente, esse amor ele pode ser construído, mas se tem alguma dificuldade nessa vinculação mãe-bebê, utilize o Sleep Talk. Desafios na relação do casal que muitas vezes a gente reflete nos nossos filhos, mesmo sem a gente querer, mesmo sem ser intencional, mesmo, né, fazendo todo o cuidado para a gente não transmitir para os nossos filhos, a gente transmite porque os nossos filhos estão conectados com a gente emocionalmente. Os nossos filhos não entendem só do que a gente está falando, os nossos filhos se conectam com o que a gente está sentindo, ok? Então também é indicação. Retorno ao trabalho, né? A mãe vai deixar de amamentar, vai deixar de ficar um tempo de exclusividade com o filho, vai voltar para o trabalho, né? Vai ter uma diferença nessa relação. Faça um Sleep Talk. Outras situações desafiadoras que o Sleep Talk pode ser utilizado: adaptação escolar, chegada de outro irmãozinho, muito importante. Separação dos pais, eu utilizo muito isso no consultório, né? Eu preparo os pais de uma forma mais aprofundada, né, gente? Porque hoje o que a gente tem tempo aqui é de fazer isso, né? Eu preciso te passar para vocês de uma forma geral. No curso da maternidade presente, eu faço isso de uma forma extremamente aprofundada, inclusive com cada palavra que você precisa fazer, né, em relação ao seu filho. Mas também é muito indicada para esses conflitos na relação conjugal, para a separação dos pais, no desmame extremamente. Hoje, gente, assistam. Tá? Hoje eu vou colocar um depoimento do desmame, que foi um áudio que eu recebi de 6 minutos, e esse áudio valeu cada segundo que essa aluna do curso Maternidade Presente falou sobre o Sleep Talk utilizado no desmame. Depois eu pedi para ela fazer um depoimento de uma forma mais breve para eu mostrar para vocês hoje, então vou falar sobre isso. Retirada de chupeta, de mamadeira, no desfraude. E também, gente, em relação a grandes medos, a grandes preocupações vivenciadas pela família, nós podemos fazer o Sleep Talk em relação à dificuldade que os nossos filhos apresentam, ou diante de uma nova situação importante na vida do nosso filho, para a gente dar confiança, para a gente otimizar tudo isso que os nossos filhos demonstram pra gente. E aí, gente, olha só, é importante aqui, ó, tenho dificuldade com meu filho para usar o banheiro quando ele era pequeno e hoje ele tem 12 anos, é importante fazer o Sleep Talk. Se hoje essa já é uma situação acabada na vida dele e ele não traz questões em relação a isso, não precisa, você pode fazer se você quiser, tá? Se você quiser libertá-lo, de falar assim, filho, aqui tá tudo bem, pode ser livre, essa situação já acabou, você agora já consegue, já é um menino, né, que consegue, né, usar o vaso e usar todas as situações da sua vida de forma saudável. Então você pode trazer a questão do banheiro, mas ampliar para toda uma vida dele, tá? Então pode sim. E aí, gente, algumas pessoas me fazem essa pergunta aqui, eu trouxe essa pergunta aqui que é importante. Marcela, eu posso usar o Sleep Talk para crianças e adolescentes, mesmo que eles ainda não apresentem desafios explícitos? Não, então pode. Se ele ainda tem dificuldade, pode usar sim, é super indicado para usar, tá? Olha aqui essa pergunta, gente, e tá lá no e-book de vocês. Se você ainda não cadastrou seu e-mail, gente, para receber 4 e-books, para participar de toda essa semana, para receber todos esses materiais que eu tô te falando, vou falar uma coisa, tá dando bobeira aí, hein? Tá dando bobeira aí, não perde tempo não. No link aqui do Instagram, só clicar, cadastrar seu e-mail gratuitamente e já fazer parte da minha lista de e-mails, da minha lista de conteúdos, de ferramentas, de e-books que eu sempre disponibilizo para quem me acompanha. Então, eu posso fazer o Sleep Talk para crianças e adolescentes, mesmo que eles não apresentem desafios explícitos? E eu te respondo, sim, sim e sim. Por que eu te respondo isso, gente? Porque o Sleep Talk, ele também é utilizado para a gente conseguir atingir o potencial ótimo dos nossos filhos, o potencial máximo dos nossos filhos. Então, vocês podem fazer a seguinte reflexão que eu faço no e-book. Quais são as habilidades de vida que vocês querem para os seus filhos no futuro? Quais são as habilidades que vocês desejam? Então, use essa técnica de forma positiva,
para incentivar, para encorajar os seus filhos nessas habilidades. Então, gente, o Sleep Talk, ele é utilizado para qualquer tipo de desafio que a gente tem na maternidade com os nossos filhos, desde a gestação até a adolescência, que é onde o processo da simbiose, ele tá mais conectado, né? Na adolescência essa simbiose vai perdendo forças, até porque eu acho que existe um fiozinho aí, né, gente, que sempre vai nos conectar aos nossos filhos, mas é importante a gente entender que na adolescência isso perde força e é importante a gente deixar que os nossos filhos vão, né? Que a gente participe, mas que a gente deixe que os nossos filhos vão. E aí, gente, como que a gente faz o Sleep Talk? De forma prática. Vamos lá, para a prática, Marcela, porque eu vim aqui para aprender, né? Todas as indicações, mas para aprender como que ele é feito. Então, gente, para a gente conversar com a alma dos nossos filhos, eu falo com vocês que tem 3 pontos especiais que, se vocês quiserem anotar, é importante deixar anotado. Nós precisamos ter responsabilidade, consciência e verdade. Não dá para acessar a alma dos nossos filhos com inverdades. Não dá para acessar a alma dos nossos filhos se a gente não estiver plenamente consciente do processo e da relação que nós temos com ele. Não dá para acessar a alma dos nossos filhos sem esse processo de autorresponsabilização. Então, para acessar a alma dos nossos filhos, para reprogramar qualquer situação difícil vivenciada com os nossos filhos, se eu já fiz tudo errado na minha maternidade, se eu já fiz um tanto de coisa que eu me arrependo e que eu gostaria de mudar, façam um Sleep Talk com responsabilidade, com consciência e com verdade. Como que a gente faz o Sleep Talk? O Sleep Talk, gente, é uma técnica que é feita durante o sono REM. O que significa o sono REM? O Sleep Talk a gente faz quando a criança está dormindo. Geralmente, como que a gente faz para atingir esse sono REM da criança? Depois que a criança dormiu, dependendo da idade, por volta de 20 a 35 minutos aproximadamente, depois que a criança dormiu, é a fase que ele já entra, né, nesse ciclo do sono REM. O que é o sono REM? REM. Sono REM significa rápido movimento dos olhos. É uma fase, né, do nosso sono, é uma parte, é um ciclo, né? O nosso sono, ele é composto de vários ciclos. No sono REM, é uma fase do sono em que os olhos, tá, gente? Vocês podem observar na fase do sono REM, o olho do seu filho vai estar fechado e o olhinho aqui, ó, vai estar movimentando. Esse rápido movimento dos olhos, pode usar o Sleep Talk. Pode usar o Sleep Talk para aconchegar, para mostrar que você está ali, para falar que ele pode se desenvolver tranquilamente, que as fases de desenvolvimento são saudáveis, que esse momento é o momento, né, que ele está vivendo, que é para ele crescer saudável, para ele aprender. Pode usar o Sleep Talk, tá? Então, gente, essa fase do sono REM é uma fase do sono no qual a gente consegue acessar o subconsciente. O que é isso? Essa não é a fase do sono mais profunda. O sono REM não é a fase do sono mais profunda. É a fase do sono em que o nosso subconsciente está ativo. Então nós vamos conversar com esse subconsciente dos nossos filhos. Mas é uma fase, gente, que facilmente a criança pode despertar, tá? Inclusive eu tenho alguns relatos, inclusive o meu relato, né? O meu relato no Sleep Talk com as minhas meninas, eu tenho umas meninas, eu tenho uma das minhas meninas que quando eu faço o Sleep Talk com ela sempre acorda no meio do Sleep Talk e eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer isso. Então, gente, é uma fase em que os olhos se movimentam rapidamente e a atividade cerebral que está acontecendo é semelhante à atividade cerebral de quando a criança está acordada. Por isso que é fácil a criança acordar nessa fase. Então não é a fase do sono profundo, é a fase do subconsciente, que é aproximadamente, vocês podem pensar de 20 até 45 minutos, entendendo que 20 minutos depois que dorme vai ser para as crianças mais novas, elas entram no sono REM mais fácil, e as crianças, né, um pouco mais velhas aí já de 10,
de 13, 14 anos, elas provavelmente vão entrar no sono REM uns 45 minutos depois de dormir, tá? Então, de 20 a 45 minutos depois do sono, aproximadamente. E aí eu sempre falo com os pais, não se apeguem nisso. Ah, Marcela, eu não consigo identificar a fase REM do sono do meu filho, eu não consigo identificar que ele está na fase REM. Dormiu, daqui meia hora você vai lá e começa a fazer o Sleep Talk, tá? Não tem problema, pode fazer desse jeito. Ah, e se não tiver exatamente no sono REM, não tem problema. O ciclo que nós vamos fazer, nós vamos conseguir atingir esse sono REM dos nossos filhos, tá? Então, é uma fase que a atividade do cérebro, ela está muito próxima à atividade do cérebro da criança quando ela está em alerta. É o momento, gente, por que a gente utiliza, o que tem a ver essa fase REM? É o momento em que o subconsciente se abre e ele está mais aberto para a gente poder inserir novas questões, enfraquecendo a resistência. Então, durante o sono, é no momento da fase REM que o subconsciente está mais aberto para a gente colocar todas as informações necessárias, tudo que a gente precisa, né, colocar para os nossos filhos, todo o processo de ressignificação de crenças, todo o processo de positividade, de habilidade, né, de confiança, de capacidade nos nossos filhos. E nessa fase, as resistências, elas estão menos fortes. A gente consegue, nessa fase do sono REM, acessar diretamente sem tanta resistência. Então, gente, só lembrando, né, como é uma técnica muito profunda, muito potente, o que eu consigo passar para vocês aqui é de uma forma, né, mais superficial. A gente precisa aprofundar muita coisa, inclusive aprofundar com riqueza de fala, com o que vocês precisam falar, mas eu vou dar o máximo de conteúdo para vocês. Fiquem ligados, segunda-feira na live, às 20h21, eu vou mostrar para vocês esse caminho da gente aprofundar tudo que eu estou fazendo aqui durante essa semana. E aí o que acontece? Nessa fase a gente vai envolver os nossos filhos com tudo que precisa e é uma fase em que a gente consegue fixar os aprendizados, em que a memória está sendo acessada. Por isso que é uma fase que a gente consegue reprogramar as crenças. É a fase de fixação do aprendizado, de integração dessas experiências emocionais e das mudanças comportamentais. Então, por isso que o Sleep Talk é tão poderoso. Por isso que esse momento do sono REM é um momento propício para a gente fazer isso. Então, gente, façam meia hora depois, né? Se eu não sei identificar, meia hora depois que meu filho dormir e tá tudo certo. Como que eu faço? De que forma que esse Sleep Talk deve ser feito? Primeiro, ancorado sempre na verdade. A conversa, ela deve ser realizada de forma real e madura. Ou seja, gente, como a gente vai falar com a alma dos nossos filhos, a alma não tem idade. Então a gente não precisa... A gente não precisa de falar de maneira infantilizada. Nós estamos conversando com o subconsciente dos nossos filhos. Então você pode falar da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês, sem usar do manhês, sem usar dessa fala individualizada, porque a gente não está falando com uma idade específica dos nossos filhos, nós estamos falando com a alma dos nossos filhos. Então você vai falar de uma forma real, de uma forma madura, utilizando uma linguagem concreta, tá? Evitando falas metafóricas, tá, gente? Então, não utilize metáforas. Por quê? Porque as metáforas, elas dependem de um processo de interpretação. Então, fala de maneira concreta. Eu falo metáfora, por exemplo, nossa, você viu o fulano bateu as botas? Não, o fulano morreu, entendeu? Assim, não no Sleep Talk, mas só para exemplificar. Não utiliza de falas metafóricas, utiliza de falas concretas para a gente atingir aquilo que a gente realmente quer. Fale calmamente, em voz baixa, mas sem necessidade de sussurrar, porque o sussurro, ele vai entrar na mesma frequência que a frequência do subconsciente, a frequência do sono REM. Então, quando a gente sussurra, é mais fácil da criança acordar. Então, você pode falar dessa forma: oi, filho, é a mamãe, tô aqui com você, tá? Então, você pode falar de forma baixa sem precisar sussurrar.
fale calmamente com seu filho, pode conversar naturalmente, você expressa a importância que o seu filho tem para você, sempre de forma positiva. A gente não utiliza, né, a forma negativa, a gente sempre fala da transformação que a gente quer atingir. Por exemplo, no desfraude, a gente não vai falar assim: filho, você não está conseguindo desfraudar, você não está conseguindo prender o xixi, você não está conseguindo utilizar o banheiro, por isso, não. A gente sempre fala, gente, buscando e dando comandos daquilo que a gente quer atingir. Filho, eu acredito que você já é capaz, você já tem recursos, né, para desfraudar, mas entenda verdadeiramente se seu filho está na fase do desfraude, tá, gente? Porque eu vi muitas mães me perguntando aí sobre o desfraude dos filhos. Entenda verdadeiramente que o seu filho está na fase de desfraude. E olha só, eu tenho uma live no YouTube que eu falo sobre o desfraude e que eu falo de 10 sinais que os filhos demonstram que eles estão preparados para o desfraude e 6 sinais que eles demonstram que eles não estão preparados para o desfraude, tá bom? Então avaliem esses sinais. Não dá pra gente fazer o sleep talk falando com a criança que ela já tem capacidade se ela ainda não está madura cognitivamente e emocionalmente pro processo. Por isso que todo o sleep talk tem que ser baseado nessa verdade, tá? Primeiro, identifiquem os sinais que seu filho realmente está pronto para fazer o desfraude, e aí sim você pode utilizar o sleep talk como um apoio para você. Tá? Então, se tá passando o desafio com o desfraude, primeiro assista essa live, né, sobre o desfraude consciente, né, ótima live do desfraudar, porque lá eu te falo 10 sinais que seu filho está preparado para o desfraude e 6 sinais de que ele ainda não está preparado para o desfraude. Então, você sempre fala de forma positiva, falando sobre a transformação que você deseja obter no seu filho. E aí, gente, o mais importante, você precisa fazer o sleep talk no dia que você estiver bem, no dia que você estiver disposta, no dia que você se sentir tranquilo, no dia que você sentir que você está preparada para ter uma relação extraordinária com seu filho. Naquele dia que tá tudo ruim, naquele dia que tá pesado, naquele dia que eu tô tensa, que eu tô ansiosa por alguma coisa, entende, gente, que ó, a gente não consegue transmitir isso. Por quê? Porque os nossos filhos entendem emocionalmente o que a gente sente. Então, se a gente não tá num dia bom, se a gente não tá preparado para isso, deixa para fazer o sleep talk no dia que você realmente estiver aqui, ó, com o coraçãozinho gostoso aqui, tá? Com leve, você com você mesma, tá bom? Não faça críticas e julgamentos a ninguém. O sleep talk a gente não fala do outro, a gente fala da nossa relação com os nossos filhos. A gente fala da gente. A gente não fala porque o seu pai, sabe, filho, o seu pai não ajuda, você já entende isso. Não. Você fala de você, que ó, eu e o seu pai estamos vivendo uma situação difícil e nós já estamos resolvendo, porque aí o adulto se apropria disso, o adulto pega para ele, entende? E aí a gente liberta a criança de ter que dar conta de problema que é nosso, tá? Então não faça críticas e julgamentos a ninguém. Quando vocês citarem alguma situação desafiadora, fale sobre o que está acontecendo, ou se é uma situação que já aconteceu, como foi perguntado aqui, fale sobre essa situação que já aconteceu e sempre finalize apropriando dessas situações, dizendo ou que elas já acabaram, ou que elas já foram concluídas, que elas já se finalizaram, ou que você, como adulto, já está buscando ajuda, que você já está fazendo algo para que isso se resolva. É muito importante essas situações desafiadoras que envolvem o adulto se apropriar delas. Porque quando a gente faz isso, a gente liberta as crianças de ter que dar conta de atividades que são nossas, de ter que dar conta daquilo que é resolução do adulto, tá bom, gente? Então é muito importante você já tomar as medidas necessárias para resolver
e deixar o seu filho relaxar. Pode falar, não precisa ter mais medo, pode voltar a ser você, agora a mamãe já está resolvendo tudo isso. Assim você libera o seu filho de todo o peso de assumir emocionalmente as suas questões. Evitar falar a palavra não, o que acontece, gente? Não é que a gente não pode usar, não usar o não. A gente não fala na negativa, porque a negativa, ela é difícil de compreensão. A gente fala sempre buscando positivamente aquilo que a gente quer, a transformação que a gente deseja. Então, em vez de a gente falar assim, filho, não precisa ter medo, você pode falar, filho, pode se libertar, pode ser uma criança leve, saudável, deixa o medo ir e volte a ser você, esse menino corajoso, esse menino que enfrenta a vida, esse menino que adora aproveitar cada momento, esse menino que tem coragem. Então a gente não precisa falar não. É proibido falar não? Claro que não, né, gente? Mas a gente evita, a gente sempre fala. E isso não é só no Sleep Talk, isso é na educação dos nossos filhos. Eu trabalho muito com essa educação. Em vez de eu falar com meu filho, não pode brincar de bola dentro de casa, o que eu vou falar? Filho, brincar de bola é só lá fora. Aqui dentro de casa pode brincar de jogo, pode ler um livro, pode brincar disso. Eu não usei não para fazer isso, porque o não ele limita, mas ele não abre as possibilidades do que pode. Então eu sempre direciono, isso aqui não pode fazer, então o que pode? Então vamos abrir o leque para o que pode, em vez de fechar no que não pode, entende? Então isso na própria educação com as crianças de uma forma geral, tá? E gente, o importante do Sleep Talk, é importante que a gente seja persistente. O ciclo do Sleep Talk, para que ele realmente seja válido, eu costumo falar que é o ciclo de um mês, que são os 21 dias iniciais da rotina e mais uma semana para absorção. Então, o ciclo de um mês, ele é o viável. E aí, gente, quando a gente tem mãe e pai participativos, quando a gente tem mãe e pai conscientes, a gente pode trabalhar os dois, um dia a mãe, um dia o pai, a gente pode fazer esse revezamento, tá? E vou responder mais uma pergunta aqui. As pessoas me perguntam assim, não, Marcela, tem que fazer um mês, mas se naquele dia que eu não tiver legal, que eu não tiver bem, e se eu pular um dia? Tá tudo bem, gente, é preferível você fazer no dia que você estiver bem, do que fazer no dia que você estiver mal, só para completar um ciclo de um mês, tá? Então faça quando você se sentir bem, quando sentir que tá tranquilo aqui. E o Sleep Talk, gente, ele é rápido, ele dura aproximadamente 2, 3, 5 minutos. Não mais do que isso. A gente não fica conversando eternamente com os nossos filhos, não, tá? Ele dura de uma forma breve, né? E sem muito tempo, sem ficar ali por muito tempo. E sempre depois que você fizer o Sleep Talk, é importante fechar, né, o Sleep Talk e fazer o seu filho voltar para o sono. Pode voltar para o sono, pode dormir tranquilamente, porque aí a gente fecha e dá autorização, né, para que ele volte para o sono. Porque se você abre, conversa com o subconsciente, deixe isso aberto, pode ser que o seu filho tenha alguns despertares noturnos, tá? Então fecha para o seu filho voltar a dormir, durma tranquilamente, feliz, tranquilo, para acordar para um novo dia, para um dia em que tudo vai começar a ser diferente, tá? Então esse é o processo do Sleep Talk. Sempre, gente, muita verdade, muita entrega. Se entregue para esse processo, sabe por quê? Porque essa entrega é que vai fazer toda a diferença. Essa entrega vai curar você e, consequentemente, o seu filho. Mas é essa entrega que vai fazer com que você realmente tenha toda a conexão, na verdade, tenha toda a conexão, tenha todos os recursos que você precisa para realmente fazer com que seu filho sinta essa energia, sinta essa conexão de tudo que vem aqui, sinta essa simbiose, sinta emocionalmente o quanto você quer reparar,
o quanto você quer retomar, o quanto você quer ressignificar essas vivências desafiadoras. Então, o Sleep Talk, ele precisa ser baseado na verdade, ele precisa ser baseado na entrega, no cuidado e no amor. Combinado, gente? Então, eu quero deixar algumas questões para vocês. Esse e-book está disponibilizado, né, para todas as mães que se cadastrarem, só colocar o e-mail de uma forma gratuita para receber todo esse conteúdo, todo esse material. Na segunda-feira, gente, às 20h21, eu vou mostrar para vocês um caminho de cura, um caminho total de libertação, um caminho para a gente ressignificar toda a nossa relação desafiadora com os nossos filhos, para transformar a nossa maternidade em 24 horas. São 24 horas de conteúdo potente, de conteúdo libertador, de aprofundamento no Sleep Talk, de aprofundamento na criança interior, de aprofundamento em tudo que vocês acompanharam durante essa semana, em todos esses comportamentos desafiadores, da gestação até os 12 anos do meu filho, um pouquinho mais ali até os 14, então abrangendo toda a infância, todos esses desafios de birra, de choro, de desfraude, de desobediência, sexualidade, telas, todos esses desafios da nossa parentalidade, de castigos, de recompensas, tudo isso eu vou te oferecer de uma forma condensada, de uma forma que eu já coloquei dentro de um pacotinho de luz. O que eu ofereço para vocês é um pacotinho de luz, um pacotinho de amor, para que você possa ter uma relação extraordinária em família, para retomar a alegria de viver depois do nascimento dos filhos, para retomar o olhar para a relação conjugal, o olhar para o seu parceiro, para reviver tudo isso. Gente, isso é muito importante. Não dá mais, eu falo assim, chega de apoiar em muletas, chega, gente, de acomodar com uma maternidade ruim, chega de achar que tá tudo bem não ser feliz no casamento, não ser feliz na relação conjugal. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem ter uma relação desgastada com seu filho. Não é normal, não naturalizem relações ruins. Não naturalizem que a relação da minha família é essa, tá tudo bem, essa fase passa. Não, gente. Não seja mamãe videogame, não entre nessa fase de mamãe videogame. O que é mamãe videogame? Que fica doida para passar a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Ai, vamos lá para a próxima fase. Não, vamos viver de uma maneira conectada essa fase que nós estamos vivendo, esse momento dos nossos filhos. Não dá mais. Então venha comigo, só peço vocês, salve essa data, venha comigo e se comprometa comigo a convidar mais uma mãe. Pegue na mão de uma mãe e seja luz na vida de uma mãe. Seja luz na sua vida e seja luz na vida de uma mãe. Traga uma mãe junto com você para segunda-feira, às 20h21, a gente começar o grande momento, o grande encontro de transformação da nossa maternidade. Combinado? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um post aqui agora com uma pergunta. Depois que você ouviu tudo isso do Sleep Talk, se você pudesse escolher uma situação para você reparar, para você usar o Sleep Talk na vida do seu filho, qual situação você escolheria? Respondam para mim, façam esse favor, se fez sentido para você esse Sleep Talk, se fez sentido para você todo o conteúdo que eu disponibilizei durante essa semana para você, marca, encaminha isso aqui para outras mães, né? Faça o movimento acontecer, tirem fotos, né? Me marquem, repostem e respondam essa pergunta para mim, de que forma você utilizaria o Sleep Talk se você pudesse, como você pode, reparar uma situação desafiadora que você viveu com seu filho. Já vou colocar aqui agora, gente, que é um beijo
E pra gente encerrar nossa semana, segunda-feira, o último dia da semana da maternidade presente, o último dia pra gente realmente fazer essa transformação acontecer. Salva essa data aí, espero você segunda às 20h21 e espero vocês fazendo muito movimento, né, durante esse final de semana, pra gente começar a trabalhar tudo isso que a gente precisa trabalhar e a viver uma relação extraordinária em família. Um grande beijo, gente. Se inscreve no link que tem aqui no Instagram, tá? Só um linkzinho azul ali já vai levar vocês na imersão da maternidade presente, tá bom? Grande beijo!